Valeu, pessoal. Continuando nossa reflexão nesta obra-prima da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós chegamos à aula 7, capítulo 121. Só para rapidamente contextualizar com vocês, a vigília, né, o grande amor do Brás Cubas, foi embora com o Lobo Neves, e a irmã do Brás Cubas, né, ele está meio desconsolado, e a Sabina, irmã do Brás Cubas, está ajeitando um casamento para ele, né? E aí nós estamos exatamente nessa parte, né? A vigília foi embora com o Lobo Neves. Ela só vai voltar quando ele está, lembrem que no começo do livro ela vai estar lá à beira da cama, né? E já ele perto de morrer. Então ele está aí se encaminhando para, com a irmã ajeitando, uma tal de Nha Loló, uma menina bonita e tal, né? Então, caminhando para o matrimônio. No fim de 3 meses ia tudo à maravilha, o fluido, né? As coisas iam fluindo. Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, o pai da moça, né? Eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de vigília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que me metia a cara num espelho, no qual eu via de longe vigília desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhan Loló, terna, luminosa e angélica, né? Então, observem um diabo, uma tentação, a vigília está sofrendo, não está sofrendo, depois aparecia a cara da prometida para o casamento dele agora. Então, estamos nessas ideias, né? Eles vão para a missa, né? O pai da moça, o pai da Nhanholó, o Brás Cubas, né? E na volta vem uma briga de galos, né? O Machado sempre aproveita essas brigas ferozes para mostrar a beligerância dos animais e para nos lembrar que somos animais, certo? E para nos lembrar que somos animais também. Então, ele mostra essa rinha, né? Os galos sangrando, mas é uma forma também dele procurar é, exatamente procurar nos levar a perceber a selvageria, né, que acompanha a vida humana. Certo? Ele vai para a missa, para nessa rinha de galo, nessa briga, e depois desce o morro com a noiva e tudo mais. O capítulo 122 é mostrando que a menina tem interesses, né? Vamos ver o que ele passa aqui para nós. O que vexava a Nha Loló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais. E Nha Loló chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía, principalmente porque, vamos ver um pouquinho aqui, me parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Bom, aqui ele está mostrando que a menina tinha uma certa vergonha do pai estar apostando em briga de galo. Ela achava aquilo muito grosseiro, muito brutal. Ela gostava de uma coisa mais refinada, né? Aliás, ela quer casar com Brás Cubas, porque ele é de uma família de classe média alta, e ela pretende, assim, participar da vida social no Rio de Janeiro, né? Capital do Brasil na época. E a Loló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família, né? Ela é de uma família mais pobre do que a de Brás Cubas, né? Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo muitas chances e motes de bom tom, mas ela não se alegrava. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que eu cheguei a atribuir a Nha Loló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai.
Este sentimento pareceu-me de grande elevação. Era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar esta flor a este pântano. Resumindo, ele está dizendo, o pântano, a lama, seria a origem da Nhanloló. O pai, a classe baixa, apostando briga de galo, né? E a flor seria a Nhanloló, que ele disse que quer arrancar desse pântano. Então ele está se animando para casar, né? Capítulo 123, o verdadeiro Cotrim, não esqueçam, Cotrim é o cunhado de Brás Cubas, né? É casado com a Sabina. Cotrim, estranhamente, não apoia o casamento de Brás Cubas com Nhanloló. Interessante, a irmã quer, né? O cunhado não. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhanloló. Por isso ele se calava. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão. Mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades. Não se fartava de as elogiar, como era de justiça. E pelo que respeita a Nhanloló, não chegaria jamais a negar que era uma noiva excelente. Mas daí a aconselhar o casamento, ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar o quanto antes, diz o Brás Cubas, né? O Cotrim está reticente. Ela é uma noiva interessante e tal, mas ele não tá aprovando como a Sabina está, né? Algo tem nesse silêncio, nesses mistérios do cunhado de Brás Cubas. Sobre o caráter do Cotrim. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Como era muito seco, de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro, né? De bruto. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que, ele só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Então, notem que o Cotrim é um homem honrado, é tudo mais, mas ele, notem bem, né? Ele contrabandeia escravos, né? Ele vende escravos. Então vejam, né? Apesar de ser um homem honrado, mas ele vende escravos, ele bate nos escravos, são coisas estranhas, né? Mas era normal, naquela época você podia comprar os negros. Continuamos então para o capítulo 124, título elevado intermédio, do retrato de Cotrim ao epitáfio de Nhanloló. E agora? A noiva prometida vai morrer, né? Dona Eulália Damasceno de Brito, a Nhanloló, morta aos 19 anos de idade. Então, tudo certo para o casamento, apesar de Cotrim ser um pouco contra. E agora, para nossa surpresa, morre a noiva, né? Vamos ver como é que o nosso personagem vai reagir a isso. Do retrato de Cotrim ao epitáfio de Nhanloló. O que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo. Assaz danoso é o efeito livro, soltar um retrato, saltar de um retrato a um epitáfio. A menina morreu, teve uns problemas e morreu aos 19 anos de idade, né? Aliás, vocês vêm acompanhando a história do Brás Cubas, e desde o início que ele tem dificuldade para encontrar um amor que realmente perdure, né? Porque lembrem que o primeiro amor dele foi a Marcela, que queria apenas o dinheiro dele. Depois ele encontrou uma menina
que gostava muito dele, que era a filha da dona Eulália lá, mas ele não ficou porque a menina era coxa. Abandonou a menina, deixou para lá. Depois ele começou um caso com a Vigília, mas a Vigília era casada e deu no que deu. A Vigília acabou indo embora com o marido. E agora ele decide casar com a Nha Loló e a Nha Loló morre aos 19 anos de idade. Né? Então, o capítulo 125 é apenas o epitáfio dela, morta aos 19 anos de idade. Brás Cubas, no velório de Nha Loló, né? Ele vai ao enterro, né? E fala um pouco sobre as lágrimas, as despedidas, né? E ele reconhece que também não tinha esses amores todos por ela, mas ia casar a si mesmo, certo? O humanitismo de Quincas Borba sempre aparece, né? Porque isso vai acabar sendo tema do romance próximo dele, Quincas Borba, né? Que é aquela ideia do homem. Tem um pouco de darwinismo social no humanitismo de Quincas Borba, né? Mas essa ideia do que é o humanitismo só vai ser desenvolvida melhor no próximo romance, que vai ser exatamente o título Quincas Borba. Capítulo 126, a formalidade, né? A formalidade não da morte, que a menina já morreu, ele já está. Houve o enterro, houve tudo, mas tem as formalidades pós-morte, pós-enterro, né? Pós o falecimento. E aí todo mundo muito triste, porque a menina morreu muito jovem, mas há um desejo do nosso Brás Cubas de ser deputado. Vocês lembram, desde muito tempo que ele tinha esse desejo de ser deputado. Inclusive, quando ele se apaixonou pela Vigília, que o pai dele queria que ele casasse com Vigília, era por isso, porque o pai dele queria, como o pai da Vigília era um conselheiro do Império, o pai de Brás Cubas queria que esse sogro, futuro sogro, facilitasse a entrada dele no meio da política, né? O jogo de interesse dos seres humanos. Lembrem, isso é uma obra realista. E a obra realista, ela sempre vai trabalhar com essa coisa do jogo de interesse entre os seres humanos. Já que para os realistas não há não há boa vontade por ninguém, não há afeto por ninguém. Na verdade, o que há é um grande jogo de interesse. E aí, roda, roda, não deu certo com Vigília, mas agora o Brás Cubas vai chegar à Câmara Federal, né? A Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado, né? Para quem ali desse livro é escusado encarecer a minha satisfação, e para outros é igualmente inútil, ou seja, ele acaba sendo deputado. O perfil do orador, né? O orador era Lobo Neves, o marido da Vigília, né? Que também já vive lá na Câmara. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como duas botelhas de náufrago. Botelha é aquelas barricas de vinhos, de madeira, né? Se botava bebida alcoólica, vinho, por exemplo. Então ele diz, olha, nós dois acabamos como um indo para um lado e outro indo para o outro, acabamos chegando na mesma praia, acabamos chegando na Câmara, né? Então ele está lá. Capítulo 129, sem remorsos, né? Ele está lá escutando o discurso do Brás Cubas, do Lobo Neves, né? O marido da Vigília, melhor dizendo, e aí a Vigília está por lá, né? A Vigília está presente. E aqui está o quadrinho para memorizar, esse material está à disposição de vocês. A primeira vez que pude falar a Vigília, depois da história da presidência, foi num baile em 1855. Lembro-me que falávamos muito sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subtendia-se tudo. Então, beija a mão, né, com toda aquela cerimônia. Né? E aí é que está, é por isso que aqui é o reencontro com Vigília. Reencontra num baile, beija a mão, um ainda senta alguma coisa pelo outro, mas logicamente, como ela é uma mulher casada, eles vão procurar disfarçar isso. Pouco depois ela retirou-se, eu fui vê-la descer as escadas
E não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, ventriloquismo, a ideia de uma voz que vem de um canto que você pensa que é de outro, é como se fosse uma voz na mente dele, né? Murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica. Ou seja, a vigília está magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Certo? Então, achou vigília lindíssima nesse reencontro. Nha Loló já está enterrada, né? Ele já está na Câmara. Capítulo 131, de uma calúnia. Um amigo de Brás Cubas ironiza o encontro com Vigília. Vocês lembram que quando ele estava no caso muito forte com ela, havia desconfiança. Havia cartas anônimas, havia gente que desconfiava que ali tinha coisa, né? E depois ela foi embora com o Lobo Neves, a coisa esfriou, só que ela volta agora, e aí parece que começa novamente o disse-me-disse. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, quer dizer, uma voz na minha mente, eu escutando como se fosse uma voz na minha mente, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro, né, enquanto ele estava pensando, magnífica, né, olhando para a vigília. Voltei-me e era um antigo companheiro, oficial da Marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me, seu Maganão. Maganão era uma palavra muito usada no século XIX e até o começo do século XX no Brasil. Seu malandro, seu esperto, né? E o cara diz, recordações do passado, hein? Ou seja, o amigo, quando vê ele olhando vigília, ele já sabia que ali tinha alguma coisa, tanto é que disse, recordações do passado, né, malandro? Viva o passado. Você, naturalmente, foi reintegrado no emprego. O cara está ironizando, ó. Você está voltando para ter caso com vigília, né? Reintegrado no emprego, né? E aí ele diz, o Brás Cubas, salta, pilintra, sai fora, pilintra, ameaçando com o dedo, né? Nega, sai fora, deixa de onda, né? Então, mas, mal vigília voltou, já começa a circular novamente a ideia de que o Brás Cubas tem caso com a vigília. Continuando ainda no capítulo 131, do amor entre homens e mulheres. Né? Então ele faz muitas reflexões sobre a vida, sobre a amizade, sobre a existência, sobre o jogo de interesse dos seres humanos. É um livro que provoca reflexões. Né? Ele agora vai fazer uma reflexão em relação ao amor entre homens e mulheres. A razão desta diferença é que a mulher, e ele bota entre parênteses, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, neste capítulo é mostrado o relacionamento por interesse, entrega-se por amor. Ou seja, o amor, paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas. Stendhal é um escritor francês, muito bom também, interessante, escreveu uma obra maravilhosa, O Vermelho e o Negro, e o Machado lia tudo isso, ele sabe. Então ele diz, lembra esse amor-paixão, né, Stendhal, e de algumas damas romanas, as polinésias, lapônias, Cafres, está falando de raças, o amor entre homem e mulher em raças diferentes, né? E pode ser que outras raças civilizadas, ou seja, o amor entre homens e mulheres seja em tribos ou em raças já civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante. O homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Basicamente, ele está dizendo que as mulheres se apaixonam por um homem e guardam segredo e tudo mais, mas que o homem, ele na verdade, ele se liga pela vaidade. Então, ele precisa que saibam que ele está com alguém para, para ganhar cartaz. Né? A gente pode ver mais ou menos isso até hoje. Para muitos homens, ainda hoje, o que é ser machão, pegador, pegar muita mulher,
Isso é fantástico. Então, essa vaidade do homem pela quantidade de mulheres que ele conquista, segundo o Machado, a mulher não é dessa maneira. Ela é mais de se apaixonar, se entregar a uma pessoa e ficar fazendo o que pode para que aquilo não vaze, não prejudique a relação dos dois. Pode ser, né? Mas nem todo mundo é igual. Às vezes a mulher é assim, o homem não é, né? Ele está um pouco generalizando. A maioria realmente é dessa maneira. Capítulo 132, né? Que não é sério o título do capítulo, citando o dito da rainha de Navarra, está falando da rainha da França, né? Lá no tempo dos huguenotes, da briga dos protestantes com católicos, a esposa de Henrique de Navarra, né? Ele lê tudo isso, gente, ele sabe tudo essas coisas, o autor, né, o Machado. Então ele desfila, ele está contando uma história e vai soltando as coisas todas que ele sabe, né? Ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, né, agoniada, costuma perguntar-lhe: gente, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse: quem lhe levou os amores, as aventuras secretas? Mas esse capítulo não é sério. Resumindo, ele está dizendo aqui entre nós, toda vez que alguém está muito agoniado, a gente pensa logo assim: epa, tem algum problema de amor aí. Acha que é logo alguma coisa de amor que perdeu, ou que está perdendo, né? O que mostra a visão dele de um povo, do brasileiro, no caso, né? De um povo extremamente passional. Se apaixona e qualquer desencontro amoroso já atrapalha a vida toda. Né? Capítulo 133, o princípio de Helvétios, eu botei aqui, porque ele sabe, mas no livro ele não bota, botei para ajudar a nossa leitura, né? É um filósofo francês que é um apologeta do sensualismo, um cara que defende muita sensualidade. E aí ele diz o princípio de Helvétios. Estávamos no ponto em que o oficial da Marinha me arrancou a confissão dos amores de Vigília. O cara que bateu no ombro dele. E aí, né, tá voltando para o emprego, tá voltando para a vigília, né? E aqui emendo eu o princípio de Helvétios. Ou por outra, explico. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga, fora provocar algum ódio supitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse. E entendendo-se o princípio de Helvétios, de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo, uma lógica anterior, né? Anterior. O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha um efeito remoto, o segundo, próximo. Conclusão: o princípio de Helvétios é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. Né? É como se ele dissesse: aparentemente eu estava ali, beijei a mão, cumprimentei tudo, mas interiormente eu estava deslumbrado com a sensualidade de Virgínia. Eu estava maravilhado com a beleza dela. Mas eu não queria externar isso. Por isso que eu não disse ao amigo que veio dizer: e aí, rapaz, eu tirei de tempo, sai fora, não é nada disso. Mas a verdade é que interiormente, aquela mulher bela e sensual estava mexendo com o meu íntimo, né? Capítulo 134, 50 anos, né? Ele está completando 50 anos. É bom eu lembrar a vocês que ele vai morrer com 64. E agora ele vai falar no capítulo 134 sobre a idade. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Vigília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo. Aquela história, né? Depois dos 40, é só a velhice chegando e acelerando e a morte esperando. Ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de simulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor.
se devemos falar a linguagem usual. Resumindo, ele está dizendo, olha, a melhor parte da minha vida está descendo escada abaixo, junto com vigília. Eu já estou com 50 anos. Então, o melhor já está indo embora, né? Se, porém, empregarmos outra sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas desse livro. Ele vai dizer que, ora, mas por outro lado, o restante da minha vida foi interessante. Eu vou dizer a vocês. Vejamos, né? Acompanhemos. Capítulo 135, Oblivion, né? Ele também tem conhecimento de latim, né? Oblivion é esquecimento. É impressionante a cultura do Machado de Assis, gente. Aquilo ali, final do século XIX, comecinho do século XX, né? Ele morre em 1908, ele morre na primeira década do século XX. Mas o conhecimento que esse cara tinha para uma época daquela é uma coisa assim absurda, né? 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Ou seja, já não é o vigor, já não é a força. Venham mais 10 e eu entenderei o que o inglês dizia. Entenderei que coisa é não achar, já quem se lembre de meus pais. E de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. A idade vai passando e as coisas vão caindo no esquecimento. Refletindo sobre a velhice. Capítulo 136, Inutilidade. Ironia, Machado tem essas paradas. Ele escreve umas besteirinhas lá e bota. Eu acho que eu acabei de escrever um capítulo inútil. Para que serve para o leitor saber da minha agonia com a velhice? Ele gosta de tirar essas ondas. Capítulo 137, a barretina. É um tipo de chapéu militar. Eu botei ali para vocês observarem como é que era uma barretina. E lá vem Quincas Borba novamente, né? A ideia de quem vence, o forte que vence, o humanitismo, que na realidade só será trabalhado, como já disse a vocês, no próximo romance dele. Ele enuncia aqui, mas você vai compreender de fato o que é humanitismo no outro romance. Movido pelo discurso de Quincas Borba, né, que é o amigo que defende essa filosofia que ele diz que é a melhor do mundo, que é o humanitismo, Brás Cubas procura agir no meio político. Né? A ideia de Quincas Borba é que o forte deve se impor, deve agir como uma águia, como um gavião, então ele vai tentar seguir, apoderar-se do poder, seguindo as ideias humanitistas do Quincas Borba. E aí ele faz um discurso, mas infelizmente o discurso não agradou aos governistas. Lembre, os governistas que eram do lado do imperador, do Dom Pedro II. E você tinha que estar de bem com o rei, com o imperador. E o discurso dele não agradou. Porém, o Quincas Borba disse, mas está tudo bem, é assim mesmo. Você fez um discurso bom e é dessa maneira que tem que ser mesmo. O homem forte tem que se impor, tem que colocar as coisas que ele acha e como tem que ser. Certo? Capítulo 138, há um crítico, né? Alguém que criticou ele, né? Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto, né? Tão rápido, tão lépido, como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Ele começou o livro com a morte dele, lembra? Quero dizer assim, que em cada fase da narração da minha vida, experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Ou seja, cada fase de sua vida ela é diferente da outra, como dizia já o filósofo Heráclito, tudo muda o tempo todo e você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, né? O capítulo 139, Machado faz uma coisa que é considerada modernosa, né, para a época dele, já que ele é um escritor realista. Né? Vejam, de como não fui ministro de Estado, né, que ele quer ser ministro. Aí olha o que é que ele coloca no capítulo, gente. Um monte de reticência.
É como se ele dissesse, é melhor não falar sobre isso. Pronto, fica lá o capítulo. Isso é uma coisa que só os modernos, depois de 1922 no Brasil, é que vão desenvolver coisa parecida com essa. Então, o Machado é um gênio, é considerado um gênio exatamente por isso, porque ele transcende é, o mero estilo realista. Ele é um escritor realista, mas ele transcende. Ele vai além, ele avança. Ok? Então fica este capítulo aqui registrado. Como é? Por que foi que ele não chegou a ser ministro de Estado? Ele não quer dizer. Ele não quer falar. Ele prefere deixar que a gente imagine alguma coisa. Né? O capítulo 140, né? 140, que explica o anterior. Ou seja, que vai explicar isso aqui, ó. Que ele botou só reticência, né? Aqui está uma ilustraçãozinha que eu sempre coloco para ajudar a memorizar a história, né? Vem a ideia da barretina e como não fui ministro de Estado, o abatimento do dia que perdeu a cadeira na Câmara dos Deputados. Ó, além de não ser ministro, ainda vai perder a carreira, a vaga de deputado. Não casou, não conseguiu ser ministro, perdeu a cadeira de deputado. Há coisas que melhor se dizem calando. Pronto, por isso que esse capítulo anterior ele fez isso. Ó. Tá vendo? Por isso. Tal é a maneira do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos, malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, deduzem, imagina o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira na Câmara dos Deputados. Iam-me as esperanças todas. Terminava a carreira política. Então, o nosso herói está se encaminhando, está ficando velho, está sem amores, está sem poder político, ainda tem recurso financeiro, não muito, muito, mas ele é de classe média, alta, ele é bem de vida. Mas os homens não querem apenas o dinheiro, os homens querem o poder, os homens querem o status, né? O nome circulando na imprensa. Ele mesmo diz que um dos maiores desejos dele era ser famoso. Esse desejo da fama, né? É, é interessante na história dele, porque como nós vamos notar, ele vai mergulhando na obscuridade. Nem casa, nem consegue ter filhos, nem casa, nem tem filhos, não consegue ser ministro do Estado, coisa que ele sempre ambicionou. O tal do remédio, né, que ele ia fazer lá, que ia curar tudo, que a senhora Panacea não saiu do papel. E aí ele vai mergulhando na velhice, na obscuridade e caminhando para a morte, certo? Bom, nós só teremos um próximo encontro, a aula 8, para nós fecharmos o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vamos parando por aqui e voltaremos noutra ocasião para fecharmos a leitura reflexiva da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok? Então, um abraço e até a próxima.